Eu sou o Samon e eu sempre prometi fazer uma matéria sobre as salinas da região dos lagos, que afinal já acabou. Você roda a região toda e não tem salinas. Aliás, foi no município de Araruama que eu consegui achar algumas salinas, e foi muito legal. Mas antes disso eu fui procurar o Museu do Sal, que fica em São Pedro da Aldeia. E lá encontrei o Alexandre Azevedo e ele contou que história. Vamos ver. Estamos no Museu do Sal, aqui em São Pedro da Aldeia, e a Josiane vai mostrar seu trabalho, seu belíssimo trabalho, que é indígena e africano. Fique à vontade, pode falar à vontade. Oi, aí. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Hoje a gente teve esse reencontro aqui, eu estou com uma exposição no Museu do Sal, onde a gente teve esse acolhimento, essa abertura para trazer um pouquinho do nosso trabalho, do Ateliê Fideriomã. É um grupo de mulheres, né, empoderadas, e que a gente faz esse trabalho de ateliê na parte artesanal e de costura também. Então a gente tem artigos, né, artesanais como acessórios de brincos, colares, mostrar um pouquinho para vocês. Tudo feito de forma artesanal por essas mulheres, é uma coletiva onde a gente se ajuda, né, e confecciona tudo isso. Então cada mulher bota seu toque, bota a sua característica. O artesanato tem essa questão das peças exclusivas. Então, são peças que vocês não vão encontrar em outros lugares, que foram criadas por nós. Estamos trazendo a cultura afro-indígena, que é uma herança, né, que está na sociedade brasileira e às vezes a gente não se dá conta disso. A importância dos turbantes são muito presentes para a gente na cultura afro. Aqui a gente fala um pouquinho, né, que hoje em dia o turbante ele dá essa sensação de empoderamento. A gente tem grafismos em roupas, que a gente já traz esse viés, né, do indígena. Então a gente tem de bolsas a roupas, a artigos, a brincos, pulseiras, anéis. A gente trouxe um pouquinho também, né, numa forma mais contemporânea. Então a gente pode trazer essa cultura, por exemplo, isso aqui é uma jaqueta, né, que é jeans, que a gente utiliza muito, e a gente botou alguns detalhes de tecido africano. Esse tecido africano é 100% algodão, é um ancará. Ele é um tecido mesmo africano. Então a gente traz esse viés aqui, um vestido que a gente pode usar, né, no dia a dia, para sair num evento, com grafismo indígena. Então a gente está aqui trazendo a representação da cultura indígena, o cocá de penas naturais. Josiane, quais são as cidades que você já fez essa exposição? Então, aqui em São Pedro, essa é a segunda vez que eu estou fazendo, né? Eu fiz na Casa de Cultura em São Pedro, Gabriel Joaquim. Então, quando a gente conversou com o secretário, ele disponibilizou essa sala para a gente e nós tentamos trazer um pouquinho de cada coisa para a sala para poder expandir a cultura. Tá aí, Museu do Sal, que é essa belezura toda. Lindo, lugar potente, de resistência, de história. Então, e essa exposição vai ter muito quando? feliz. Então, hoje é o último dia. É uma exposição que eles abrem portas para outras, né, pessoas também. Então, a gente, quando conversa, a gente já tem um tempo para poder colocar uma quantidade de dias que um outro colega vai precisar, né, de montar dele. Então, hoje é o último dia, vocês chegaram, né, deu tempo de vocês verem aqui. As nossas redes é o @ateliê.fideriomã. Por lá vocês conseguem acompanhar nossos calendários e para onde a gente está se movimentando. Então, lá vocês conseguem essa informação. Agradeço, tá? Muito obrigada. Josiane para o canal Expressão do Povo. Obrigada, gente. Bom, continuando na visita ao Museu do Sal, em São Pedro da Aldeia, e nada melhor do que o diretor do Museu do Sal, que nada melhor do que ele, que é o Alexandre Azevedo, vai falar um pouco e vai narrar os fatos. Quando surgiu a ideia e como que é o Museu do Sal, me fale a história do Museu do Sal, tudo seu, manda bala aí, meu querido, fale à vontade.
Então, meu querido, é um prazer, né, participar desse projeto bonito de vocês. O Museu do Sal nasceu de um sonho há mais de 20 anos atrás, quando o então prefeito Rodolfo Pedrosa, já vendo como decadente essa indústria, essa cultura salineira já em decadência, ele teve a ideia de que tivéssemos um espaço voltado para cultuar essa história, cultuar essa memória tão importante nossa, da nossa região, Sim. que é a cultura salineira. Então, só que como tudo no Brasil, né, no nível da cultura, demora a conseguir verba sair, levou bastante tempo para acontecer, e agora, em 2023, abrimos para o público, o prefeito Fábio do Pastel abriu para o público o Museu Regional do Sal, um museu regional, que dá conta da nossa história regional, mas que também aborda a história salineira de maneira geral e ao longo dos séculos, né? Estamos diante de uma atividade que foi uma indústria que empregou muito, que gerou muitas riquezas, sobretudo no século XX, mas uma história humana que antecede o período industrial do nosso sal. Então, eu lembro que eu fiz uma matéria em 91 com o empresário do sal, né? Que era a família Pring, né? Que eles faziam até o álcool Pring, que é o Marcos Delestre, mas não, Marcos Pring, que a gente pegou esse nome, Marcos Pring, porque ele trabalhava na salina. E na época daquela entrevista ele foi bem claro: daqui a 10 anos não vai haver mais salinas na região dos lagos. Até me assustou, porque era salina de ponta a ponta, de Arraial do Cabo a Praia Seca, com várias salinas e muito sal. E com isso, realmente, com 12 anos, você já não via mais salinas, e sim prédios subindo no lugar das salinas. Essa indústria que gerou bastante recurso, ela entrou em larga decadência, sobretudo ali a partir de meados dos anos 70, por diversos fatores. Eu, em pesquisa, considero o principal deles a queda de preço, a queda de valor do sal. A nossa região nunca foi a maior produtora em volume de sal do Brasil. A região Nordeste detém essa qualidade, essa característica, né? Sobretudo o Rio Grande do Norte. Isso. E no momento ali da história, quando foi facilitado o transporte de sal a partir da construção de um Porto Ilha de Areia Branca, lá no Rio Grande do Norte, o sal deles baixou de preço, que havia muito estocado, o nosso caiu de preço junto e deixou de ser uma atividade lucrativa, né? Ao mesmo tempo, o turismo foi crescendo como uma atividade econômica importante na região, trazendo muitos visitantes para essa região. A inauguração da Ponte Niterói também ali no meado dos anos 70, quase meados dos anos 70. Então, o que ocorreu é que essa atividade, que foi tão lucrativa e gerou tanta riqueza, não para todos, claro, mas para alguns gerou muita riqueza, hoje é uma atividade que faz parte do nosso passado produtivo e está muito entranhado ainda na cultura regional, né? E o museu existe para conservar, para manter essa cultura, para manter essa memória, a nossa memória salineira. Para isso nasceu o Museu Regional do Sal Manoel Maria de Matos. Existe ainda na região dos lagos alguns puxadores de sal ou só tem mesmo lá em Praia Seca, onde existe ainda um pouco, né, de salinas? Então, salinas funcionando numa lógica comercial, industrial, ainda que artesanal, somente em Praia Seca. A Salsismo me parece que tem algumas salinas ali ainda, mas que o grosso do volume da produção deles é um sal comprado de longe, comprado de fora. Rio Grande do Norte, não é isso? Provavelmente, tá? Ou algum outro local que venda até fora do país, né? Que venda para eles a um preço melhor para a industrialização deles. Que é uma grande indústria, inclusive, respeitada no Brasil inteiro, a Salsismo. Mas produção de sal mesmo ainda é uma produção muito familiar, artesanal, com algumas poucas salinas em Praia Seca. A gente teme, né, prever com dó no coração de que em mais algum pouco de tempo talvez
não tenhamos essa atividade, mais nenhuma salina funcionando. A tendência é acabar. Era muito constante as doenças de pele e de visão devido à exposição ao sol, Sim. ao sol, né? E também pela salinidade do ambiente de salina. Nós temos muitas informações de salineiros que terminaram a vida cegos ou com doenças de pele, né? Sim. Haja vista que em períodos passados não existia o termo EPI. Isso é uma coisa, EPI é um termo recente. Então, as pessoas trabalhavam sem proteção individual, sem óculos escuros, sem chapéu, às vezes sem uma bota, às vezes pé no chão, né? Não existia uma consciência, nenhuma obrigação legal para quem empregasse essas pessoas, às vezes crianças, às vezes mulheres, às vezes idosas, trabalhavam diante desse cenário desgastante, né? Que é degradante, que é a área salineira, que é a salina, né? E é bem real, muitos adoeciam e morriam devido ao trabalho ardoroso nas salinas. Em geral, o trabalhador de salina eram pessoas fortes, digamos, parrudas, né? A figura do negro é sempre muito constante nesse período final da indústria salineira, como essa estátua aqui que representa a estátua do artista plástico Flávio Rangel, é o padrão do salineiro. Era assim, forte, um chapéu, um chapelão e descalço. Quando muito, né? Usava um chapéu. Nem todos usavam chapéu. Por consciência própria, porque em geral não era fornecido, não era regulado isso, não era fornecido pelo empregador os materiais de proteção. Então muitos não usavam em nada, usavam a cabeça no sol e muitas vezes crianças. Tem o período que é o período do sal, é quando tem aquele vento nordeste e muito sol para o sal subir. E seca aqueles tanques, né? Tanques não, são quadras, não é isso? Tanques e quadras. Não é isso? E aí o sal sobe. E todo o período do sal vinha gente de outros municípios para trabalhar na região dos lagos puxando sal, principalmente de Campos, aquela região de Quissamã, Carapebus, etc, etc. Me fala um pouco sobre isso. Então, o trabalho no sal em nossa região é sazonal. Na região Nordeste, por exemplo, você tem verão o ano inteiro, né? Lá tem sal o ano inteiro. Então aqui nós temos um período de produção durante o verão, talvez quando muito a partir de novembro, dezembro até fevereiro, março, abril, se estende mais um calor de um ciclo, de um ano, né? Então era esse período que demandava muita gente. Eu fico imaginando, Samão, num dia de sol a pino, não importa se é domingo, se é sábado, se é segunda, são todos os dias. E o salineiro percebe, o dono, ou o chefe da salina percebe lá no fundo uma nuvem negra aparecendo, surgindo. Então havia uma preocupação de juntar esse sal, de trabalhar com pressa. Não chover e o sal ir embora. Não perder, né? Não ter perda. Então era um trabalho feito com pressa, com muita gente, empregava muita gente no verão, mas que no inverno, no período entre safra, não demandava muita gente. Então você imagina até que essa massa trabalhadora ficava sem rendimento, sem função, né, sem trabalho em boa parte do ano, né? Então você trabalhava às vezes para comer, né, um ano inteiro, comer com muita economia, o trabalho de um verão. Em diversas facetas, Samuel, é um trabalho muito sacrificante. Era um trabalho muito sacrificante. Por isso, inclusive, que está acabando, né, esse trabalho de salina, porque as pessoas hoje têm outras opções que não trabalhar debaixo do sol, com trabalho de baixo rendimento, artesanal, não mecanizado. Ganha pouco e trabalha muito e a saúde vai embora. A saúde vai embora. Então, o nome do museu deve ser de um ex-puxador de sal ou empresário do sal. Me fale um pouco sobre isso, o nome deles, e se tem alguém vivo ainda. Sim. Então, o Manuel Maria de Matos, que dá nome ao museu, foi um português que veio jovem ao Brasil, chegou ao Brasil no começo do século XX, num navio a vapor, buscou emprego, Manuel Maria de Matos buscou emprego ali na área de Praia Seca, empregou-se ali em Praia Seca, e por 4 anos, segundo
nos conta a família, por 4 anos ele empregado juntou um dinheirinho e sempre briga que o português sabe fazer isso, né? O português sabe juntar dinheiro, né? E ele, de posse de uma grana juntada, ele comprou uma propriedade para formar a sua salina na região ali perto de onde é o McDonald's de São Pedro hoje, ali na região entre Balneário e Praia Linda, por ali. E ele comprou ali um lote de terras ali e montou sua primeira salina. Pouco mais de tempo, juntando mais dinheiro ainda, agora ele era dono de salina, ele comprou a propriedade aqui onde está o museu, aqui ao lado havia uma grande salina. Né? O Manuel Moreira de Matos chegou a ter, segundo o registro, 9 salinas na região, nas 3 cidades de produção da região. Ele é dono de uma história, foi dono de uma história incrível, né? Empresarial. Né? E, por fim, Samon, ele comprou a própria salina onde ele foi empregado. Você imagina, um dia ele bateu na porta lá do seu ex-patrão: "Oi, eu vim comprar a tua salina." Eita! Então, tem história, né? Ele tem história, né? Uma história de um português que veio ao Brasil numa época de imigração muito forte, né? Após o final da escravidão, e que fez uma história de sucesso. E o museu leva o nome dele, além das qualidades do personagem, de quem ele foi, né? Também a família dele doou essa parte, esse casarão que estava em ruínas, e esse lote aqui para a construção do museu, e tratou-se então de homenagear o Manuel Moreira de Matos, né? Pela sua história e pela doação da família. Eu acho isso que não deixa morrer a história, que é o museu, a bela iniciativa do prefeito Fábio do Pastel, não é isso? Sim. O prefeito Fábio... Eu achei ele muito bom, bela iniciativa. Aí, prefeito, essa eu te dou nota 10, garoto. O prefeito Fábio começou a gestão muito preocupado com o Museu do Sal, porque o museu já estava inaugurado, o prédio estava pronto, e era um período de pandemia, né? Não pôde, por diversos motivos, não pôde abrir o museu ainda. O governo anterior entregou o prédio não com mobiliário, não com uma estrutura... Com a história, né? De narrativa. Porque tudo que está aqui foi a história do Sal. Então nós da Secretaria de Turismo arregaçamos as mangas, né? Eu, como historiador e turismólogo, passei a estudar mais a fundo a história salineira, montamos uma narrativa, dispomos o acervo, posicionamos o acervo, a prefeitura contratou pessoal, né? Enfim, dotou de estrutura, luz elétrica, enfim, toda a estrutura, né? Mobiliário, para que o museu funcionasse, né? E para que, enfim, a população, a partir de 2023, pudesse vir, população e turistas, de entender esse tão importante traço da nossa cultura, da nossa região dos lagos, que é a história salineira. Então, não podemos esquecer que a região dos lagos, nos anos 70, era tudo, tinha até desfiles, né, de modas em relação ao sal. Mas eu tive sorte de procurar o filho do Valnei Teixeira, que é o seu Varley, e ele nos teve essa boa vontade de autorizar e passar as fotos das salinas. Vejam só que coisa. E eu agradeço ao senhor por ter tão carinhoso com a gente, né? Com o Samon, com o Cazé, e a gente conseguiu algumas fotos que ele forneceu com muita boa vontade. Vamos lá.
E lá dentro foi assim um excesso de tão bacana que foi, de notícia, de informações, que serve até para vocês, alunos aí das nossas escolas desse Brasil, onde ele falava da escravidão, onde o escravo tinha um buraco para fazer suas necessidades fisiológicas, que era brabo, o negócio era brabo, coisa de escravidão mesmo. E outra janela que não tinha vidro, era só um buraco. Vocês vão ver a matéria. Vamos lá. Eu tenho certeza que vão gostar, e foi feito com muita atenção, assim, com muito prazer. Aliás, foi o Samon e o Cazé, a gente caiu dentro. E vamos nós. Eu sou o Samon. Samon, os indígenas, antes do contato com o homem branco, que eu falo com a garotada que veio aqui, antes do Pedro Álvares Cabral e suas caravelas chegaram, já tinha os índios. Já tinha aqui o povo originário da terra, o povo original dessa terra, os indígenas, já conheciam, já empregavam o sal, já utilizavam desse produto, que dava presente dado pela lagoa, a nossa laguna, a Lagoa de Aroma, que é hipersalina. Ela é mais salgada do que o mar, sua água, e ela foi conhecida por esses, né, originários, os indígenas que manipularam, utilizaram esse sal. Sabia que os indígenas até faziam a salga do peixe para que não estragasse com o sal da laguna? Até hoje, né, o pescador copiou, né? É uma cultura, herança, uma cultura, né, que foi passada de geração para geração, né? E essa atividade, então, Samon, ela passou pela escravidão, né? Muitas salinas em nossa região, no século XIX, XVIII, utilizava a mão de obra escrava. Esse museu, inclusive, aqui nesse museu, que no século XIX essa casa era uma fazenda que plantava cana e café, esse terreno aqui fora, enorme aqui fora, isso aqui era um ambiente de escravos, escravizados. Esse local exato, onde estamos gravando agora, isso aqui era uma senzala no século XIX. Eita. Essa parede ali, ela representa isso. É uma parede que representa o período da escravidão. Não existia vidro no século XIX, como temos aqui. O que existia era grade para que não houvesse fuga. Então, eram vários desses buracos que eram áreas de alijamento do setor senzala, né? Ali nós temos um forno. Esse forno ficava voltado para fora do setor, para que não houvesse, para fora da senzala, para que não houvesse fumaça, né? E esse orifício aqui, isso aqui era um mictório, que hoje chamamos de mictório, porque o escravizado não podia sair e entrar da senzala. Era usado. Ele ficava aqui a noite inteira. Então ele, né, usava, né, aqui um mictório, né, para o que chamamos de número 1 aqui, para a garotada que veio aqui. Esses tijolos aqui, Samon, muitos deles são, tá vendo, bem gastos, bem velhos. São tijolos originais daquele tempo. Então são tijolos que, se tivessem olhos e ouvidos, teriam visto e ouvido os lamentos, os sofrimentos de cada escravo. De cada escravizado que vivia aqui nesse setor, que era uma senzala de uma fazenda do século até o século XIX, né? Então, após o final da escravidão, isso aqui, eu imagino que ficou abandonado por um tempo. Depois foi comprado pelo Manuel Maria de Matos, em 1929, para a construção da Salina São João, né? Até porque que era o nome daqui dessa fazenda. A Fazenda São João. Passou a ser a Salina São João. Essa maquete representa ali em 1929, 30, quando a Salina começou a funcionar. Né? A casa foi restaurada, né? Foi reformada, né? Não havia esse morro que está ali, representado na maquete. É onde tem aquelas casas lá em cima. Não existiam essas casas naquele período. Então aqui nós temos os barracões de sal, os tanques, né? Os tanques, a área de produção de sal mesmo, né? Onde acontece, chamados cristalizadores, né? Os evaporadores e os cristalizadores, onde cristalizava o sal. Então toda essa obra maravilhosa do artista plástico Flávio Rangel, do jovem talentoso Flávio Rangel, que representa a Salina São João, né? Que era uma das grandes salinas aqui da região e uma das últimas também aí a fechar seu funcionamento aqui na cidade de São Pedro da Aldeia, né? Eu lembro que eu passava aqui e tinha aquele... montanhas de sal, né? Várias pessoas puxando, igual está aqui ainda. Essa é uma estátua, mas um trabalho do Flávio Rangel, do artista Flávio Rangel. E, ao contrário do que muitos pensam, ela não é de metal, né? Parece uma obra de metal, de bronze, alguns arriscam que é
de aço, de ferro, de cobre, não é nada disso, é uma estátua de isopor que o artista improvisou com um bloco de isopor, esculpiu com tal perfeição que até o pisão aqui dele, aqui, ó, faz as ondas, sim, né? Sim. Então, um trabalho muito bonito em isopor, revestido com resina e pintado com tinta de Fiat Uno, digamos assim. Uma tinta muito bem feito. Que deu essa obra maravilhosa. Aqui são as balanças. Balanças. As primeiras balanças eram de madeira, né? Que os salineiros saudosos que vêm aqui falam que essa que era boa, que durava mais, que a madeira não sofre ação do tempo, sim, né? Sim, a de ferro enferruja, né? Isso. E essa máquina aqui, nós temos um carinho muito grande por ela. Isso aqui é um prelotipográfico, essa é uma máquina do século XIX. Continue falando. E ela, a função dela era como se fosse uma impressora, uma carimbadora, tá? Através dela, com o crescimento da indústria salineira, os donos de salinas queriam ter a sua marca, né? A sua marca, seu logotipo, seu slogan, né? E essa máquina aqui, ela fazia a impressão nos sacos de sal da marca da salina. Aqui, por exemplo, aqui, essa salina aqui, ó, a salina São João tinha o Matos e Silva Limitada, produtores e exportadores de sal, que era o sal praiano, está aqui de trás para frente aqui, para que no carimbo saia corretamente. E o sal, né, o logotipo tal, do sal, o escudo do sal praiano, a pessoa que fazia a impressão do saco de sal pegava aquele saco de 50 quilos, né, grandão, posicionava aqui com a placa, era emborrachada essa placa, lambuzava aqui com a tinta vermelha, eles usavam a cor vermelha, e colocava... Como se fosse um carimbo, né? Isso, e posicionava ela aqui e pisava aqui nesse pedal, ok? Era tudo lubrificado, hoje não mexe mais nada. Sim. Isso aqui é uma máquina de 1880, Samuel. Isso aqui é do século XIX, é uma relíquia, né? Fabricada nos Estados Unidos e Nova York, né? Nós já estreamos até o produtor, a empresa né, que produzia esse material naquela época e importava aí para o mundo todo. Né? Então ele pisava aqui, batia uma placa na outra e carimbava a marca do sal praiano no saco de sal. Né? Então o carrinho de mão era fabricado na própria salina, produzido na própria salina com madeira, né? Sim. Do local mesmo. E essa máquina pesada aí que... A enxada para juntar, né? E a pá para encher o carrinho. Basicamente, o trabalho salineiro usava de fazer uso de 3 ferramentas: enxada, pá e o rodo de colher sal. Sim. É o rodo de colher sal, que é esse aqui, ó. Esse é um rodo típico de colher sal. Com ele juntava o sal, né? Na salina, que é uma das ferramentas básicas da indústria salineira artesanal. Hoje em dia é tudo maquinário, não se usa mais. Tem uma coisa que eu quero que você me explique em relação ao moinho. O moinho. O moinho. Sem o moinho não vai ter sal. Vamos falar sobre a isso mesmo? Exatamente. Então, Samuel, os moinhos foram introduzidos aqui na nossa região, ali entre o final do século XIX e começo do século XX. E eles foram responsáveis, os moinhos foram responsáveis pela ampliação das salinas e pela melhoria na qualidade da... Qual o papel do moinho? Bombear água. Bombear água. Era um sistema trazido... bombear água para levar para os tabuleiros? Isso. Era um material comprado dos Estados Unidos, tá? Comprava-se de Chicago esse material, essa estrutura. E... os portugueses adaptaram esse moinho para circulação de água. Outras partes do mundo já fazia isso também em séculos anteriores. Os portugueses pegaram essa técnica e com isso, né, levando mais água para o ambiente de salina, foi ampliando essa salina, chegando aos níveis de montanhas de sal, os níveis de uma indústria propriamente dita. Aqui temos o motor do moinho, isso aqui fica lá no topo do moinho, essa engrenagem, essa aqui é um tipo de engrenagem que aqui tem um cárter, ou seja, era lubrificada com óleo, e a circulação dessa engrenagem transferia energia, né, para o trabalho de sucção de água no ambiente de salina para, né, irrigar, para aumentar a área de produção salineira. Esse é um pistão, tá? Ele fica aqui dentro, como se fosse, ó, aqui dentro fica aquela estrutura de pistão que, com o mover
que simboliza o motor que está ali. Sim. Com o mover da engrenagem, aqui há uma haste que fica subindo, ela sobe e descendo, desce, sobe e desce, isso. fazendo transitar a água na salina. É uma engenhoca, né? Sim. Uma engenharia que os portugueses trouxeram, né, para o nosso modelo de salina aqui da região, que é o modelo português. E o museu também é dotado de muita arte. Nós temos quadros que são do museu, quadros que remetem à nossa cultura e história salineira. Foram quadros que foram pintados e doados por artistas da Alearte, né, Associação Academia de Letras e Artes da região dos Lagos, que em parceria com a prefeitura à época e a Secretaria de Cultura à época, presentearam o museu com esse belo acervo artístico que representa a nossa memória salineira. São várias fotografias separadas por cidades, né, salinas, Então, São Pedro, Araruama, Cabo Frio, que são as 3 cidades da época produtora de sal, né? Um povo sem identidade é um povo sem história. Sem história. O povo precisa saber das suas origens, né? Até para a gente ir, é preciso saber quem nós fomos, né? Para onde vamos, é preciso, né, que saibamos quem nós fomos, de onde viemos, né? O que vem antes de nós, a nossa cultura, o nosso passado, né? É importante para a região. Então a gente conclama aqui a região que venha conhecer o Museu do Sal, entender essa história, entender suas origens. Muita gente que vem aqui tem alguma ligação com a história salineira. Meu avô foi salineiro, meu tio foi salineiro, meu bisavô foi salineiro, trabalhou em salina, era o que mais empregava durante um bom período aqui da nossa história. Olha que coisa gigante, né? Você viu ali uma miniatura de moinho, né? Uma miniatura de moinho rosa aqui. Sim. Ali atrás, e olha só que coisa enorme, né? Isso é só um pedaço, é igual um ventilador, não é isso? É um ventilador. É um terço aqui de moinho. Pode ir mais à frente, por favor? A cauda dele, né? Pode ir lá. E tá aqui, um moinho da salina Sal Praiano, né? É uma coisa gigante, enorme, né? Continua. Em princípio isso vinha de Chicago, Estados Unidos, depois passou-se a produzir aqui no Brasil mesmo o material de reposição, né? De novos moinhos, né? E o moinho, com essa importância do moinho, né? Através da força eólica, até porque não existia luz elétrica em abundância na maior parte do período da produção salineira, né? Então se utilizava a força do vento, a força eólica, sim, para o bombeamento de água para salinas. E é uma arte bonita que fizeram aqui, com, né, uma das partes mais fotografadas aqui pelos visitantes e turistas e moradores aqui no Museu do Sal. O Manuel da Silva foi genro do Manuel Maria de Matos, e os dois eram sócios num empreendimento que era o Matos e Silva Indústria Salineira, Matos e Silva, né? Que era... Levava o nome dos dois. Isso, produtora do sal praiano. Então ele, nascido aqui no Brasil, nascido na Maçambaba, né? Casou-se... Maçambaba, que fica em Figueira, área né? de Figueira, ali do distrito de Arraial do Cabo, do lado de lá da laguna. Né? E ele casou-se com a filha do Manuel Maria de Matos, que comprou essa propriedade aqui em 1929, e os dois juntos, né, chegaram a ter junto 9 salinas aqui na região. Essa composição de fotos aqui é muito rico isso aqui era uma festa que acontecia nos anos 60, chamada Festa do Sal. A Festa do Sal unia os salineiros, que faziam ali entre eles um ratatá, né? Uma vaquinha, como chamamos, e faziam uma festa, né? E essa festa havia desfile de moda, né? Onde escolhiam a princesa do sal, é mesmo? A primeira Essa e segunda princesas do sal, a rainha do sal, então as 3 ali, ó. Primeira princesa, segunda princesa e rainha do sal, né? Talvez com uma luz aqui fica um pouco difícil pegar exatamente a imagem, mas essa composição é a lembrança da Festa do Sal, que aconteceu nas 3 cidades da região. Essa foi aí meados dos anos 60, a Festa do Sal aqui em São Pedro da Aldeia. Tinha até desfile em carro aberto, ó. O jipão aí do São Pedro Esporte Clube, que é onde foi feito o desfile. O clube foi todo ornamentado para a Festa do Sal. Aí teve cantoria, seresta, música ao vivo, né? Premiação das meninas que venceram o concurso
né, de Princesa Rainha do Sal. Nós vemos aqui o rodo, no rodo de colher sal, essa bela obra de arte aqui do artista plástico, o Roger Viana, né? Muita arte, muita cultura, muita história aqui no Museu do Sal. Uma história que, como já disse, atravessou séculos, né? Através dos indígenas, escravizados, imigrantes, trabalhadores da terra, uma história de muita dor, muito sofrimento. A gente não pode glamourizar tudo isso, Sim. porque foi uma atividade que gerou muito sofrimento, muito desgastante, muita exploração também houve, né? Mas o museu está aqui para contar, né, essa história, o bom e o mal, né? Sim, tem que contar. Do sofrimento que aconteceu aqui nessa casa, que afinal foi senzala no século XIX, mas que a gente precisa entender, né, essa história, né, para que não repitamos os erros, para que copiemos os acertos do passado, né? É para isso que existe um museu, né? Alexandre deu o recado, que é o Alexandre Azevedo, deu o recado, cabe a vocês acompanharem a matéria e não esqueça, precisa acompanhar e optar, vai dar opinião, o que vocês acharam da matéria. E o Alexandre foi o nosso convidado para falar sobre a história do sal, sobre o Museu do Sal. E lá vamos nós, eu sou o Samon e vamos nós. Antes de irmos, Samon, tem um piso ali. A sala de arte também tem também um espaço bonito aqui. A gente pode falar sobre essa estrutura aqui e sobre essa sala aqui. Essa sala é importantíssima. Essa sala homenageia, é uma exposição temporária que homenageia o Gabriel Joaquim dos Santos. Está aqui a sala de arte, onde o Alexandre Azevedo está nos mostrando. Me fala um pouco sobre essa sala, Alexandre. Então, essa sala aqui, Samon, tem muita informação, tá? Nós temos vídeos aqui sobre a parede. Aqui temos o sal e a saúde, o sal e a estética. Aqui está passando agora o sal e a culinária, mas também temos ali o sal e a gastronomia, né? Sim. Não, no caso do sal e a culinária, que é a gastronomia, a mesma coisa. Sim. O sal e o turismo e o sal e a indústria. Tá aí, essa é a história que é só vir no Museu do Sal. Está aqui, ó, São Pedro da Aldeia, pertinho de você. Quem mora na região dos lagos não vai levar de uma cidade para outra meia hora e vai passar aqui algumas horas e vendo o que tem de bom e do melhor. Isso aqui é a fundação da casa. Então, se você tem uma casa de 200 anos, você imagina a idade dessa madeira. Né? A gente recebeu aqui já alunos e professores da área de engenharia e arquitetura. Não podemos abrir, né, mas só a olho nu, né, já dá para ver. Entenderam que provavelmente aqui há como que fosse a laje, né? Com pedra e óleo de baleia, que eram materiais usados em casas de rico, em estruturas religiosas, né? Então temos aqui uma riqueza em arquitetura e engenharia aqui no Museu do Sal. Lembrando que todo o museu está assentado sobre essa estrutura. Isso aqui é só um pedaço, um recorte, para que a gente possa entender esse processo. Tá? E não existia tijolo naquela época da forma que temos hoje, não, tá? Sim. O tijolo vazado, cimento, aquele que você mostrou na parede. Aquele tijolinho que tinha lá, toda a casa era feita. Isso aqui é coisa nova, moderna. Isso aqui é moderno. O que existia naquela época era o tijolinho maciço, né, construído. Fabricado pelos... provavelmente, se é século XIX, provavelmente era fabricado com mão de obra escravizada, certamente. Tá? Preciso falar mais alguma coisa? O Alexandre Azevedo já disse tudo. O museu, vamos começar por quando não abre. O museu só não funciona nos domingos e segundas-feiras. Tá. Então ele funciona de terça a sábado. De terça até sexta, em dias de semana, ele funciona das 9 da manhã às 17 horas. Basicamente em hora comercial, né? Em hora comercial. E aos sábados tem um horário diferenciado também para atender esse turista, esse munícipe e morador da região que vai estar ocupado com seus trabalhos. Então, nos sábados, funciona de meio-dia às 18 horas. Do museu partimos para Salinas, né, que é a Perinas, e chegando até lá, fomos muito bem recebidos,
história aqui, história ali, daqui a pouco vem o guarda de volta e falou, ó, tem que passar um e-mail para a empresa, para que eles autorizem ou não. Só que nesse período eu levei 10 dias aguardando e a resposta foi que não tinha uma pessoa para nos acompanhar, para mostrar as belezas, né? Que queira ou não queira, lá dentro deve ter muita coisa boa para se mostrar, mas não foi possível, mas não fez falta não, porque eu achei tanta coisa boa que não fez falta nenhuma. Espero que na próxima vocês abram as portas para a gente. Bom, a estrada buraco puro e as salinas é o que vocês estão vendo aí, ó. Secou os tabuleiros, tudo que vocês estão vendo aí eram tabuleiros de sal, onde os funcionários passavam o dia aí puxando sal, o dia inteiro. E a cidade aqui é Cabo Frio, cidade de Cabo Frio. Passamos por Monte Alto, entramos na cidade de Arraial do Cabo, no Trevo, partimos para Monte Alto, de Monte Alto chegamos no distrito de Arraial do Cabo, que é Figueira. Lá funcionava salinas assim que era loucura, altas montanhas de sal, caminhões e caminhões saindo daquele distrito carregando sal direto para Perinas. Então chegamos lá, achei que não ia encontrar mais nada, mas é engano. Quando eu olhei que vi um rapaz, eu sempre esqueço o nome, um catavento, eu sempre esqueço, mas é o catavento girando. Naquele giro, ele subia com a água, descia numa canaleta, da canaleta ia para os tabuleiros, que não é tabuleiro, são quadras que dali vai fazer o sal, mas lá já não estava mais funcionando em relação à fabricação do sal, mas o catavento estava, olha, do caramba e me deixou encantado com aquilo. Agora vamos andar mais um pouquinho, que vamos até o distrito de Araruama, que é Praia Seca, que eu vou mostrar para vocês o que tem de bom lá. Vamos nós! Passamos por Monte Alto, agora já é o distrito de Arraial do Cabo, Figueira. Daqui a pouquinho estaremos em Praia Seca, que já pertence ao município de Araruama. Aqui era o emprego que existia, era dentro desse espaço aqui. Toda essa área que você está vendo aí era salinas, onde vinha pessoas de vários municípios no período do sal, que é vento e calor, e produzia o sal. Então dava emprego para as pessoas. Hoje é outro tipo de emprego, mas só fica a saudade. Não tem mais salinas aqui na cidade de Arraial do Cabo. Daqui a uns anos isso aqui vai ser só construção civil. Está aí o moinho, como vocês estão vendo, o canal, onde eles pegavam a água e abasteciam os tanques para transformar o sal. Eita só, olha que maravilha! Caracas! Olha, você está vendo o ventilador puxando a água sobe, joga nas canaletas, abastece as quadras, que na verdade não são tanques, são quadras, e essas quadras o vento bate e vai secando e se transforma no sal, onde vem os homens, vem os funcionários, vai puxando com rodo, já é o sal. É uma maravilha, ó. Amei fazer esse material. Olha, vocês vão assim adorar mesmo. Pelo menos eu fiquei assim, ó, enlouquecido. Vocês vão ver o Senhor puxando o sal. Olha, um carinho assim que vocês não vão ficar assim enlouquecidos. Vamos à matéria que eu já estou gostando de tudo. Vamos nós. Estamos agora a caminho das salinas.
E eu vou estar mostrando para vocês, ó, olha lá os montes, ó. Aqui é Praia Seca, onde tem as últimas salinas da região dos lagos. Olha que maravilha, olha os montes, olha lá, ó. Olha que maravilha. Eu disse a vocês que ia mostrar uma matéria de primeira. Tá aí, ó. Devagar pra filmar, rapaz. Olha que maravilha aí, ó. Aqui tem sal, ó. Aquela história toda que eu contei do moinho puxando a água, termina nessa montanha de sal aí, ó. Vamos descer aqui, Cazé. Eu disse que ia achar uma pessoa puxando sal em Praia Seca, Rio de Janeiro, região dos lagos. Isso não existe mais na região dos lagos. Isso é um presente para aqueles que não sabem nem mais o que é, como se faz um sal. Tá aqui, ó. Olha que maravilha. O sal é o seguinte, a água vem nesse valão ali, aí sobe, aí nós entramos lá, vai lá para aquele moinho, puxa e enche aquele estanque todinho ali, para depois arrear ela para cá. Aí nós vamos prendendo ela aqui, quadro por quadro, prendendo a água toda. Cada quadra é um tabuleiro de sal. Aí você prende a água, com 3, 4 dias tem sal aí, faz o sal. Então, o tempo tá bom, né? Se chover não dá nada. Esse período que tem te feito calor é sal certo. É, quando tá o tempo bom mesmo. É vento e calor, não é isso? Calor. Quanto mais venta, mais sal produz. É. Tá aí, ó. Olha a sorte, olha a sorte. Eu prometi e estou cumprindo. Eu disse que ia contar a história do sal na região dos lagos, que não tem mais, só em Praia Seca. Olha só, essa montanha aqui é sal puro. E vou mostrar agora mais um senhor aqui puxando sal, trabalhando como nunca. Olha lá, mostra aí, Cazé. Parecia impossível achar um salineiro puxando sal, que é coisa do passado, mas não, em Praia Seca ainda tem pessoas puxando sal, que ainda existe salina. Eu vim do Nordeste. De qual cidade do Nordeste? Caruaru. Eita, baiano. Não. Não é baiano, não? De onde? Pernambucano. Perdão. Eu vim de Caruaru, é isso quando mesmo. cheguei aqui, essas salinas aqui estavam tudo desativadas. Aquele rapaz ali que se chama Natal é notista também. Uhum. Aí os donos abandonaram, que pode ter enricado ou estão com outra vida lá. Isso aqui, pedimos a eles para trabalhar. A gente trabalha aqui e dá 30% da colheita a eles. Ninguém aqui fornece nada a gente, é com a força de Deus e a coragem que Deus dá a gente e tchau. E se chover, não tem nada de serviço aqui. Sim. A chuva pingou e Bateu o vento nordeste e sol. bateu o vento nordeste e só tem serviço. Tem serviço. Aí é de noite. Se pingar chuva, Já era. já derrete tudo. Esse sal aqui, a água doce come tudo. Vira água. Consome tudo. Do jeito que está o barracão aqui que guardava o sal, é a vida da salina, que também já está acabando. Logo, logo vocês só vão ver só a madeira mesmo, não vai ter mais sal aqui na região dos lagos. É o fim do sal na região dos lagos. Sal vai ser, como já está sendo, importado. E também lá do Nordeste, né, que vem para cá. Eu acredito que vocês tenham gostado. E aproveita, porque guarda esse material, porque dificilmente a gente vai ter salinas aqui na região dos lagos. É uma pena, porque quem estava lá trabalhando já estava assim, tipo assim, estou fazendo, mas não tem mais dono. É tipo assim, sabe a casa da mãe Joana? Se não tem mais dono, o senhor trabalhando, mas ele sem muito gás, entendeu? E o sal ali eu não acredito que leve mais tempo não, a não ser que, como é difícil, né, o poder público de repente pegar uma parte daquela e ficar como
parte turística da região, seria muito bom. Até Cabo Frio, uma boa ideia, Cabo Frio pegar um bom pedaço desse e no verão, no período quente, passar a fazer o sal só para o turista ir lá fotografar e sair daqui feliz da vida. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Eu sou o Salmão.